Oiê! Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Ser Mãe é Freud, né? Novamente aqui com a minha amiga, né, que pariu, né, junto comigo, o Ser Mãe é Freud, né, a Gabriela Franco, jornalista, cineasta, psicanalista em formação, ou seja, não tinha uma pessoa melhor, né, para a gente chamar para essa conversa do que a Gabi, né, para a gente falar não sobre o Round Six, né, sobre essa série, que é a série mais falada do momento, é a que teve mais repercussão, a que teve maior sucesso na história do Netflix, né, até anotei aqui, em 17 dias foram registrados 111 milhões de visualizações, né? Essa estatística ela é feita baseada num tempo mínimo de 2 minutos que a pessoa fica ali em contato. Então, não necessariamente ela assistiu inteira, mas é a série mais vista da história da Netflix. Ou seja, não é algo a ser ignorado por ninguém, né? E a gente trouxe aqui ela, na verdade, como um ponto de reflexão pelo fato de ser uma série que está extremamente em alta, mas que foi feita para uma faixa etária a partir de não necessariamente, eu diria que para todos os adolescentes e jovens de 16 anos, mas a partir de 16 anos oficialmente. Mas que a gente sabe que ela está afetando e sendo acessada por crianças de diversas faixas etárias e adolescentes, o que é totalmente inapropriado, mas que a gente sabe que está acontecendo. Então, a nossa intenção aqui nessa conversa com vocês não é dizer proíbam, mas trazer para uma reflexão o porquê que deveria sim ser colocado como um lugar de não acessar e a importância do diálogo, por que não acessar? Que para cada faixa etária esse diálogo vai mudar, né? Então, para a gente não colocar o Round Six em mais uma cesta de tabus, porque é justamente essas cestas de tabus que adoecem as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa sociedade. Então, a nossa ideia aqui é a gente pensar junto como lidar com, né? Que vem dentro aí de um conceito atual, que é da resiliência digital, que a gente vai falar também um pouquinho aqui, né? Da importância da gente se adaptar ao que está chegando e não negar, porque aí é um tiro no pé. Né, Gabi? Então, vamos lá pegar esse desafio, né, de falar com essas famílias, falar com você, mãe, pai, né, para ajudar a lidar com e não pensar em só, não deixa acessar, não pode ver, não pode falar sobre, porque é aí que está o tiro no pé, né? É isso, seja bem-vinda a mais um episódio. Estou adorando que você está aqui. Ai, que delícia. Obrigada. Bem-vindos, bem-vindes. Mais uma vez eu agradeço a Mayra por me dar essa oportunidade, né, de falar aqui no Ser Mãe é Freud, que é meu filhote também, que eu vejo crescendo cada vez mais, cada vez feliz como como uma co-parceira aí desse podcast. A gente vê, quando o filho cresce, a gente quer mais que cresça e voe, né? Então, eu quero mais que o Ser Mãe Freud cresça e também. E a Mayra já vinha me falando sobre essa questão do Round Six há um tempinho já. A gente está cozinhando aqui, nunca batia as agendas. Hoje eu não posso, hoje não sei o quê, hoje eu estou quebrada, hoje eu estou... Nossa, tá difícil. A gente nunca conseguia achar uma data para gravar. Aí eu falei, não, vamos gravar logo, porque eu tenho medo de essa coisa sair também. Não que eu acho que o assunto vai sair, não vai sair. Porque esse assunto é muito pertinente e está pauta praticamente toda a educação de criança, seja você professor, seja pai e mãe, avó, né, participante da criação de uma criança. Mas que é a questão dos limites, né, que é a questão do que você expõe aos seus filhos, né, de como conversar, como travar uma conversa sincera com a criança, como ensinar a criança a refletir. Isso nunca vai sair de pauta. Mas a própria questão do Round Six também, eu falei, vamos gravar logo, porque eu quero, né, a gente aproveitar enquanto o assunto está no pico, né? Coisa de jornalista, né? Fala, não, precisa aproveitar
o assunto que está quente, né? Mas coisa eu de agradeço mais uma jornalista, vez. é coisa de jornalista e de Hã? psicanalista, né? Tipo, vamos pegar É, o que está pulsando, que a gente sabe, né? Assim, tipo, mesmo na psicanálise, né? É quando pulsa que a gente pega, né? Então, assim, não adianta esperar a coisa mornar, né? E o Round Six, ele é. veio, eu acho que para despertar muita coisa em todos nós, né? Então, assim, é uma série, né? Que se a gente olha num olhar muito limitado, e que eu no começo confesso que eu olhei, né? Eu fui para esse lugar, acho que de mãe protetora, né? De pensar, ai meu Deus, tem morte, tem suicídio, tem tráfico de órgãos, né? É terrível, não quero ver, não quero saber, não quero ouvir sobre, né? Tipo, joga na fogueira, né? E na verdade, conforme a gente vai acessando, né, pensadores e pessoas que são mais esclarecidas e que pessoas que a gente admira falando sobre, pelo menos para mim foi um lugar, ouvindo o Christian Dunker, por exemplo, falando com o Marcelo Janot, né, que fala, né, que é um cineasta também, falando, mostrando um outro lugar do quanto essa série é importante, né? É uma série que ela foi produzida e nunca investiram nela em 2008. Olha o Sim, tempo que exatamente. demorou. A primeira questão, dentro do olhar social e do olhar étnico, do olhar de cineasta aí dentro, essa produção é muito importante, principalmente para a Coreia, né? A gente sabe que a gente está inundado de questões da Hollywood é hegemonia na questão de audiovisual. A gente sabe disso. Hollywood está em todos os lugares, está em todas as salas de cinema e inunda o Netflix. Né? E acontece que existem muitas produções de muitos lugares. Inclusive, eu dou várias dicas no meu outro podcast lá, o Imagina Se Pega no Olho, que é uma coisa mais cultura pop. A gente dá muitas dicas de série que não é americana, de filmes que não são americanos, que estão na Netflix, são produções locais, né? E no caso, o Round Six foi uma produção local também, que levou vários nãos, foi rejeitado várias vezes, e aí a Netflix resolveu apostar. Então foi para a própria Coreia foi um grande acerto em termos de audiovisual. Deu emprego para muitos atores orientais, que são ótimos, inclusive, na própria série, eles são ótimos. Né? E tem essa coisa da complexidade dos personagens, cada um é de um jeito, cada um se comporta de um jeito, porque se você for pensar, Round Six é um recorte da nossa sociedade, é um recorte da nossa sociedade, é É um uma recorte do crítica capitalismo. massiva ao Exatamente, uma capitalismo. crítica massiva ao capitalismo, no que as pessoas se submetem por dinheiro, né? Exato. Onde você coloca o dinheiro na sua vida? Qual a posição do dinheiro na sua vida, E que é né? E engraçado, aquelas né, pessoas... que tem gente que chama de distopia, né? E eu já não entendo como distopia, eu entendo como uma Também não, para mim realidade aquilo é bem exagerada. real. É uma realidade Exatamente. exagerada para talvez, a partir do exagero, gerar movimento naquele que se identifica com aqueles personagens. Eu não acho nada distópico, pelo contrário, aquilo lá, o que acontece aqui, não acontece aquele jogo em si, mas acontece aquele jogo velado. Acontece aquele jogo. O que ele quis dizer é que aquele jogo acontece velado. Porque ou não, os mais pobres acabam fazendo tudo por dinheiro para pagar dívidas que eles não conseguem pagar e acabam se submetendo e correndo risco de morte. É isso, né? Exatamente. É um jogo pela Isso. Então, sobrevivência. aquilo é uma ludicidade, é um modo lúdico de perceber a realidade. É, Né? e Eles é aí fizeram pro lúdico. E aí que desperta, né, a curiosidade, né, e o acesso a esse conteúdo para as crianças, por exemplo, né, porque existe essa ludicidade, né, que é Da uma diferença brincadeira, em exatamente. relação a várias outras produções que às vezes abordam mais ou menos o que nem o Poço, né, para quem assistiu o Poço, Sim, exatamente. O Poço foi a mesma coisa. só que não tinha Né? nada lúdico, Exato, só que ele é mais cru. Ele é mais cru. Né? mas não tinha Então, assim, ele ludicidade. trata exatamente no mesmo assunto, como nós Exatamente. Nossa, gente, estamos submetidos ao capitalismo, o Poço me né? tirou da Aquela coisa vez. de camadas, né? Quem está no último andar, quem está no, né? Que, tipo, Exato. essas alegorias é exatamente a mesma coisa. Só que o Round Six mexe com essa coisa de brincadeira de criança, de você se voltar a ser criança e só que de uma forma completamente
distorcida, Distorcida, né? exato. Porque aí mostra Distorcida. lá, né, aquela bonequinha 1, 2, 3, né, que tem um dos jogos, né, que é a tal da bonequinha 1, 2, 3, e foi muito interessante, né, eu tenho meu filho, né, eu tenho um de 5 anos, né, o Gabu, e o Rafa de 10 anos, e o Gabu chegou, assim, um dia em casa, né, brincando, né, ele assim, baratinha 1, 2, 3, pá, 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 ele fazendo esses movimentos, por quê? Porque eu vi na escola, né? Porque Exato. aqui não acessou porque eu estou olhando, eu, meu marido, a gente está olhando, né? O pai está ali olhando, mas assim, tem muita gente que assim não está ou conseguindo olhar, ou de Sim. fato abriu mão do controle, né? Abriu mão completamente do controle, e essas crianças de 5, 6 anos estão chegando, né? E teve uma pessoa que me contou na escola que teve uma gincana na semana do Dia das Crianças, e aí teve a brincadeira do cabo de guerra, que tem também no Round Six, né? Só que a diferença é que lá eles fazem um cabo de guerra no topo de um prédio, e quem perde, o time inteiro cai Cai. e morre todos estatelados no chão, né? Aí chega, só que eles têm técnicas que eles ensinam para ganhar, para o time ganhar no Round Six, que eu nunca tinha ouvido falar, mas a gente fazia quando era criança, porque era automático a gente Era desenvolver instintivo. estratégias, por isso, É. porque na brincadeira você vai se descobrindo como ganhar do outro. Aí eles, no meio da gincana, essas crianças de 5 anos, né, brincando de cabo de guerra na gincana, uma das professoras do infantil vira e fala, gente, faz igual no Round Six. Caralho! É uma professora de infantil subentendendo que todos já tinham assistido. Exato. Já tinham acessado, como se tivesse entrado numa normalização. Esse acesso por Essa é a crianças de 5 palavra. anos. Gabi, eu fiquei assim, cara, e olha que para ficar chocada, você sabe que a gente demora, né? Mas eu fiquei. Não, meu, eu fiquei sabendo que teve escola no Rio de Janeiro que mandou circular para os pais. Circular, porque crianças de 8 a 10 anos, a faixa etária é 16 anos. Fique bem claro aqui. De 8 a 10 anos estavam assistindo o Round Six, estavam fazendo brincadeiras no recreio e batendo nos outros colegas, e aí foi rodada uma circular na escola falando, pais, por favor, não deixem seus filhos assistir Round Six. Para a escola ter que intervir dentro de um âmbito caseiro, né, dentro do âmbito da casa, da formação dos pais, da família, é porque o negócio tá bichado, gente. Tá bichado. É por isso que eu coloquei Então, acho que a gente... essa questão os pais foram nocauteados, né, pelo Round Six, mas na verdade os pais estão sendo nocauteados pelos próprios filhos, né? Então, assim, onde estão os tem as duas cuidadores? partes aí. Né? Onde está o limite que a gente sabe que, assim, cara, existia mais, né? Tem gente que fala, não, é que na geração passada a gente foi desprovido de muita coisa, a gente foi muito oprimido, né? Eu acho que até você... lembra que eu falei, tipo, é uma coisa geracional. Tudo É é uma coisa geracional. geracional, mas, cara, vamos despertar até o limite dessa mudança, né? Porque quando você também entra nesse lugar, né, os pais, de começar a permitir demais esse lugar, querendo agradar os filhos, né? Ai, pai, eu quero ver, tá todo mundo vendo, né? Assim, com criança e adolescente, você lida muito com esse lugar, né? Tá todo mundo vendo, todo mundo pode fazer, por que que só eu não posso? Eu vou ser excluído, eu não vou poder participar das rodinhas, eu vou ser a chata, eu vou ser o babaca. O que acontece? Né? É inevitável, a gente já passou por isso, a gente sabe que vai acontecer, independe do que você faça, vai ter alguém que vai te chamar de babaca, de besta, de tudo mais. E aí eu penso, né, cadê o pai, a mãe ou o cuidador, né, que consegue olhar para essas crianças e entender o malefício dessa permissividade, né? E de onde vem essa permissividade também? Ah, é porque eu amo muito os meus filhos. Será que você ama os seus filhos? Ou será que existe um narcisismo aí também parental, né, ou dos cuidadores, de tipo, eu quero que ele fique feliz porque eu não pude ter isso, né? Então, assim, é sobre a criança? Quando a Não é conversa sobre é essa, ou você. é sobre você, sobre o que te falta? Eu estava conversando com a Mayra esses dias, a gente estava conversando bastante, a gente troca muita ideia pelo WhatsApp e justamente com essa questão do Round Six. E uma das coisas que veio, que eu já vi em outras ocasiões, não por causa do Round Six, mas por outro tipo de permissividade, é essa questão. As gerações, elas vão sofrendo essas intervenções, né? Então, por exemplo, a geração dos anos
50 foi uma geração que se permitiu viver um pouco mais, de ter um pouco mais de dinheiro, porque a geração dos anos 40 passou pela Segunda Guerra, foi muito privada e toda essa questão. No entanto, eles ficaram com medo, era uma geração com medo, uma geração que cresceu com medo da guerra, né? Tipo, cresceu com medo. Foi uma geração que moralmente puxou o freio. Não, você não vai ficar sozinha com tal fulano, porque o sexo, porque toda essa questão, e tinha todas, né? Aí, nos anos 60, essa geração que era criança nos anos 50, cresceu e falou: eu não quero ser nada disso com meus filhos. Eu vou ser, tipo, amor livre, agora tem a pílula, e pá, e vamos transar loucamente, droga, sexo, rock and roll, que foi outro boom, né? O absurdo, que aí o negócio despencou geral, né? Porque aí foi o 880. Então, assim, aí a dos anos 70 foi uma geração que puxou um pouco também mais a questão da permissividade. E é A dos anos engraçado 80, que essa geração, depois desse lugar do paz e amor, do amor livre, sexo, drogas e rock and roll, né? Assim, os pais foram super libertários, né? Super assim, tipo, cara, vamos lá, faz aí, tal, não sei o quê, experimenta tudo. E cresceram e foram para a vida adulta como pessoas mais conservadoras, né? Exato, É porque muito viram que a coisa não era bem assim, né? E justamente nos anos 70 foi quando cresceu também a procura pela psicanálise, pela né, psicologia, foi onde cresceu esse movimento nos Estados Unidos, apesar de ele não ser ainda muito querido por lá, mas foi, né, foi um movimento que cresceu lá, então os pais começaram a procurar terapia para criança, terapia para si, né, terapia de casal, começaram a procurar terapia, foi o boom da terapia. E aí isso cresceu nos anos 80, e aí quando chegou nos anos 90 que veio a internet, os pais simplesmente falavam: caraca, não sei mais o que fazer, perdi tudo, né? Perdi tudo com a internet. Porque na internet você não está 24 horas do lado da criança. A criança tem um celular que às vezes o pai dá para a criança, às vezes não é para. Eu, por exemplo, dei o celular para minha filha com 11 anos, 11, 12 anos, porque eu queria conversar com ela, porque ela começou a ir para a escola sozinha, que a gente mora perto, né? Ela começou a ir para a escola sozinha e eu queria saber se estava tudo bem. Então, é um meio de eu conversar com ela, saber onde ela estava. Tinha lá até eu pus até como é que chama? O aquela GPS lá para geolocalização, saber né? geolocalização, para saber onde ela estava, se ela estava vindo pelo lugar certo, se ela não estava pegando outra rua, essas coisas de mãe, né? Você sabe como é. E não porque eu queria que ela tivesse acesso à internet, mas vem o combo junto, vem esse combo junto. E aí os pais precisam também ter ciência do que eles podem permitir, do que não, do que eles devem permitir, do que não. Né? Tem toda aquela questão do controle da família, o próprio Google existe também lá, o controle da família, que sites você permite que seu filho veja. Então, você pode colocar lá: pais, eu chamo vocês a ser inclusivos em questão de tecnologia, saber o que vocês podem fazer também por meio da tecnologia para meio que controlar essa questão. Exato. Aí vai passando, porque isso não funciona simplesmente você chegar para a criança e falar: não vai assistir. É o Não vai. contrário. É o contrário. Exato. Exato. Então, assim, aqui em casa, o que funciona? A minha filha é muito, Ela está muito com quantos combativa. anos agora, Gabi? Ela tá com 13. Tá com 13. Ela é muito. E ela sempre foi assim, é treta, é treta. E ela ser 13 anos, a idade do sexta-feira 13, né? Não é à toa que é um negócio. O número é bizarro. A questão, assim, eu sempre ensinei a minha filha, eu sempre expliquei por que eu estava impedindo de fazer alguma coisa. Né? Mesmo que a criança, você falar: mas a fulana não entende, a criança não entende. A criança entende, a É que criança cada entende. faixa etária tem um Sempre tipo foi. de diálogo, né? Exatamente, tem um tipo de diálogo. Você não vai explicar por A mais B o capitalismo e todas as questões de round six, não vai. Né? A mesma coisa que você chega para uma criança e fala: não sobe aí, que você vai cair, vai se machucar, vai fazer dodói. É isso, é isso. Então tem dodói nessa série, tem muito dodói, é muito ruim. A gente fica com medo, fica, né? Tipo, você explicar para a criança essa questão, né? Aqui em casa sempre funcionou assim, sempre expliquei o porquê que ela não podia assistir tal coisa. A partir de um momento, aí quando ela era pequena, ficava por isso mesmo. Ela falava: tá bom, mamãe, você não quer que eu assista? Tudo bem. A partir do momento que ela foi ficando mais velha, ela foi questionando a minha proibição. Mas por quê? Mas por que eu não posso assistir? Mas por quê?
E aí eu vi que isso não ia funcionar mais. Ela já estava numa idade que, se ela quisesse assistir, ela ia assistir. Eu querendo, eu sabendo ou não. Quem nunca foi adolescente? Eu chamo muito aos pais nessa faixa etária a se colocar no lugar dos filhos. O que você faria como adolescente? Como você era adolescente? O que você fazia para burlar seus pais? Porque a gente fazia, gente. A gente fazia, a gente não lembra. O cérebro tem uma questão seletiva, uma memória seletiva, né? Que a gente apaga quando a gente vira pai e mãe, a gente, somos todos santos. As mães que eu atendo Eu não faria isso, faria isso, coisa pior. As mães que eu atendo de adolescente, exatamente, é engraçado que elas falam, não, porque ela me odeia, ela não sei o que, ele me odeia. Eu falei, gente, então tá tudo certo. Porque a adolescência é isso, né? Assim, o adolescente, ele precisa, entre aspas, matar pai e mãe, né? Matar o pai e a mãe idealizados para ele se encontrar, tipo assim, eu não sou ela, não sou ele, quem sou eu? Né? Exato. Então, por isso que gente, eu amo atender adolescente, amo, né? Porque é maravilhoso, assim, você como psicanalista poder ajudar ele a entender que também para ele é normal. Eu tô com raiva de todo mundo. Cara, sensacional. É isso. É isso. Porque ele está justamente questionando o lugar dele no mundo. O adolescente está questionando o lugar dele no mundo. Ele não é aborrecente, né, Gabi? Ele não é aborrecente, né? A gente fica nesse lugar porque é o que você... Gente, muito legal isso que você trouxe, né? De você, cara, na sua época, você adolescente, você faria diferente? A gente esquece que a gente já passou por aquilo, né? E eu, assim, minha mãe não deixa eu esquecer quem eu fui. Como adolescente, né? Então, assim, eu não tenho como esquecer o trabalho que eu dei para minha mãe, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, como que eu vou querer um adolescente que eu falo que para os pais, que é isso que me preocupa, o adolescente quietinho. Esse me preocupa. Sim. Né? Então, é muito legal isso que você trouxe, né? Da gente sempre lembrar, porque a gente consegue, adolescência normalmente a gente consegue lembrar, né? De como foi a nossa. Então, assim, né? Gente, eu vou beber domingo, tá? Só domingo. E aí, eu comecei a ver com ela, quando ela me trazia essas questões, eu falei, ok, eu não vou poder mais simplesmente falar que ela não vai assistir. Quando ela era pequenininha, isso funcionava, porque ela esquecia, né? Tipo, não, vamos pular isso aqui, sabe aquela coisa né, da televisão, você pula o canal, não, mas esse desenho é mais legal, ó, assiste esse aqui. Você vai lá e seleciona, você ainda tem um pouco de controle do que a criança assiste, do que ela lê, né? Você ainda está lá, a criança ainda está debaixo da sua asa. Na adolescência, amigo, o negócio vai embora. E essa é a estrada que tem que ir mesmo. Essa a vida, é assim, tipo, a criança vai... A ideia é que cada vez mais ela tem autonomia. Essa é a ideia, e você tem que deixar, por mais duro que seja. Mas é essa autonomia com o senso crítico construído. Exato, isso aí que eu ia chegar. E aí, como que é aqui em casa? Aqui em casa é o seguinte, quando ela tinha mais ou menos essa idadezinha, assim, pré-adolescência, de 11 anos, a moda na escolinha era ouvir funk. Era ouvir funk. Funk pesado, aquele funk pesadão. Então, as amiguinhas dela ouviam aquele funk. Em casa, a gente não ouvia. Não tenho nada contra funk, adoro a expressão artística do funk, da cultura, faz parte da cultura brasileira, é isso mesmo, tem que ser incensado, porque é a realidade da comunidade, e é isso mesmo, né? O samba passou por isso, né? Quem estudou a história do samba sabe que o samba passou por isso, o samba era execrado no começo, lá nos anos 30, era coisa de favela, era coisa de favelado, então, assim, é uma expressão da música brasileira e precisa ser levado a sério, precisa ser compreendido, e aí eu falei, tá bom, então vamos ouvir funk. A gente vai ouvir funk, você vai ouvir funk comigo. Vamos ouvir funk. Mas aí volta para aquele negócio que você falou, né, Gabi? Assim, tipo, de cara, sensacional, ok, uma coisa cultural, uma expressão artística, mas para qual faixa etária é aquela letra e o que cada faixa etária, cada criança ou adolescente consegue entender daquela mensagem, né? E o que não consegue, que gera impulsos, pulsões, né? Excitação interna, que eles não conseguem nomear, não conseguem lidar e para onde elas vão, né? Esse problema, né? Curiosidade, gente. Você tem curiosidade, a criança tem curiosidade. Isso é maravilhoso. O adolescente tem curiosidade, a criança tem curiosidade. Só que a curiosidade mata o gato. Então a gente tem que entender, tipo, né? Até onde essa curiosidade é salutar. E dirigir. Esse é o papel do pai, da mãe,
do educador é dirigir, não é cercear, é dirigir, é pegar na mão e falar, vamos junto, olha aqui, como se estivesse passando numa vitrine, mostrar e É um papel falar. de moderador, né, Gabi? Assim, assim, a principal moderação. Exato, moderador, exatamente, moderador, não é cerceador, não é de cortar, não é chegar e falar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, né? Mas chegar e falar, ok, então vamos fazer junto, vou fazer com você. Sentei com ela e a gente ficou ouvindo funk. Ouvimos aqueles funks proibidões com letras absurdas, tipo senta, cachorra, bababá. E eu falava para ela, você sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer senta? Por que ele está falando para ela sentar? Porque ela está cansada? Porque ela está com a perna cansada? Não, porque ela está cansada. É porque significa tal coisa. Aí ela ficou, como assim? Ligou a chavinha. Porque ela não tinha percebido isso. Sabe por que o homem chama ela de cachorra? Por conta disso, machismo, porque o homem sempre tem esse fetiche de subjugar a mulher, de pôr ela embaixo, de fazer ela obedecê-lo. Então, assim, aí no final de que eu fui explicando termos por termos, uma conversa sincerona, assim, eu e ela na mesa ouvindo funk. No final, quando a gente ouviu uns 3, 4 funks, eu cheguei para ela e falei assim, e aí, você gostou? Você quer continuar ouvindo? Ela falou, não, não quero, não gostei. Não é um tipo de música que eu gosto, mamãe. Eu falei, então tá bom, filha, então continua escutando a música que você gosta. E acabou. Você não precisa escutar a música que tá todo mundo escutando, porque todo mundo tá escutando. Você precisa entender por que essa música faz sentido para você ou não. Faz sentido para você? Você foi criada nesse contexto? Você foi criada no contexto de machismo, de mulher lá embaixo mesmo, de não sei o quê, de uma coisa sexualizada, apesar de eu já ter explicado sobre sexo para ela, isso é importante, né? Não vamos colocar sempre o carro na frente dos bois, né? Então, eu Aliás, já eu quero tinha gravar um explicado sobre sexo para episódio ela. ou 1000 episódios sobre essa questão sexual e eu quero que você venha, porque eu acho importantíssimo, né? Assim, a gente falar sobre isso e, assim, num aprofundamento, né? Essa questão de conversar sobre sexualidade, né? Porque, cara, tem 15 mil episódios que a gente pode construir a partir desse mesmo tópico, né? Então, só para Sim. deixar a brecha Então, aqui, já assim, deixar o convite para a Gabi, né? Para a gente. a minha relação com a minha filha adolescente se dá, assim, muito na base do questionamento. Então, tudo que ela lê, que ela vê, eu sempre pergunto para ela, faz sentido para você? Você está entendendo o que quer dizer isso? A do Round Six foi a mesma coisa. Nós duas assistimos juntas no primeiro capítulo. Porque Gabriela, mulher, eu não tenho tolerância a sadismo. Não consigo. Não consigo assistir coisas que pessoas passam muito tempo sofrendo, tipo jogos vorazes, jogos mortais. Não consigo. Eu simplesmente eu falo, ok, já a minha barrinha de tolerância já atingiu aqui, eu não consigo mais. Eu não assisto nem, mesmo eu, feministona total, não assisto Handmaid's Tale, por exemplo, Conto de Aia, não assisto obras onde se expõe durante muito tempo o sofrimento da mulher. Eu não consigo. Eu não consigo ver uma cena de 3 minutos de uma mulher sofrendo, por exemplo. Eu não consigo. É uma coisa que eu coloquei para mim mesma, né? A questão do Round Six, eu falei, vamos assistir junto, vamos assistir, vamos ver se é legal. Aí tinha umas coisas que eram engraçadas, a gente dava risada, e tinha outras coisas que eu fui falando para ela. Falei, ó, você viu o que é isso? Uma pessoa que vive oprimida pelo capitalismo, a dívida nunca termina, é uma bola de neve. Ele era viciado em jogo, então a coisa sempre aumenta. Então existe uma compulsão aí, ele alimentava essa compulsão, né? E assim, as pessoas que estavam lá dentro vinham de lugares completamente diferentes. Alguns nem saíram de lá, né? Tipo, continuavam lá, senhorzinho. Então, a gente foi vendo cada personagem, a origem de cada personagem que todos tinham em comum. Todos tinham em comum a opressão do capitalismo, né? A E o opressão dessa desespero que questão isso do... gera, né? Exatamente, a opressão de acreditar que a felicidade estava no dinheiro, que a felicidade estava na posse, que a felicidade estava ali, e que quanto mais você tivesse, mais feliz você iria ter. Aí tinha a questão racial também, né? Dessa, né? Quem mandava, quem era mandado, e toda essa questão, e a questão de jogar o jogo, de que a vida é um jogo, que existia certos momentos que você se via ali, você fala, caraca, quantas vezes eu me submeti a certas coisas porque eu não queria perder o emprego, eu não queria perder isso, porque eu não queria...
Aí eu conversava com ela, eu falei assim, mas isso é normal, filho, isso é normal no capitalismo. Quantas vezes você acha que as pessoas se trancam no banheiro para chorar no serviço? Por quê? Porque elas não querem estar ali. Então, assim, vêm oprimidas. Elas estão fazendo uma coisa, se sacrificando por um bem maior, queira ou não. Porque precisa ganhar aquele dinheiro, porque precisa comer, precisa sobreviver, E o né? mais legal E é aí assim, você entender com quem você se identifica, né? Assim, os adultos que assistem, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Assim, é uma série que eu vejo assim pela produção, pela profundidade, por todo, cara, assim, é uma coisa muito bem construída, né? Para a gente refletir sobre a nossa existência, né? Então eu sinto que assim, Exato, os adultos, muitas vezes eles estão ali assistindo por conta desse lugar sádico, né? De ver o sofrimento alheio, de gozar nisso, né? De ter um exato. gozo nesse lugar. Mas é importante a gente trazer para a consciência desses cuidadores também, que quando eles assistem, eles começarem a entender com quem que eu me identifico, né? Porque todos nós, e o mais legal, entre aspas, né, é que são figuras anônimas, entre aspas, né? Você vê aqui, né, com aquela máscara, né, como se fosse todo mundo a mesma coisa, com números que diferenciam. Então, cada um se identifica com alguma coisa ali, e você se questionar o que me faz me identificar e quem eu seria no jogo, né? Eu seria Exato. aquele que busca a qualquer preço, né? Ou eu seria aquele que conseguiria, apesar do ambiente, manter os meus valores, entendeu? Manter a minha... Então, o que a gente vê aí, o que o Round Six, em termos de traz para a gente, é um questionamento social. É gigante. Social. Por isso que eu falo, a E obra aí eu não é o vejo, problema, né, isso, Gabi? A questão é quem pode exatamente. acessar, né? É Quem pode acessar? assim, a capacidade cognitiva, né? A capacidade Aquilo não é para criança, gente. de Não é acessar para tudo criança. isso, Não é. gente. Se para o adulto, às vezes, te deixa no chão, que nem É você... Cara, não é difícil? fácil você assistir. Não é fácil. Como adulto, Não é fácil. imagina uma criança, um adolescente que não tem preparo, não tem preparo, né? Então, assim, até foi interessante, o diretor, né, ele deu uma entrevista para o Globo, e aí eles informaram para ele do sucesso que estava fazendo para as crianças e adolescentes, principalmente para as crianças. E ele ficou assustado. Ele falou, eu não imaginava isso. Eu nunca quis isso. Exato. Ele falou, eu espero que os pais consigam Tenham. ocupar o seu espaço, ocupar sua posição de cuidadores, não permitindo que elas acessem, e aquelas que já acessaram, por algum motivo, seja lá qual for, que esses pais tenham a capacidade, a maturidade, o discernimento de sentar e explicar. Sentar e conversar sobre, ok, já viu? Beleza, deixa eu tentar mostrar dentro de cada faixa etária, né, sobre o que se trata para que aquela criança, a partir daquele diálogo, entenda que não é bom para ela, entendeu? Isso. Então, assim, não é... Você não pode ver, porque, Gabi, tá muito difícil. O que acontece? Netflix, né, tem vários controles parentais, né, eu até quero indicar aqui um site, cara, incrível, que chama internetmatters.org, mas que tem lá em português as matérias, e eles são incríveis, porque eles tratam, é do Reino Unido, e eles tratam sobre todos esses temas, ajudando os cuidadores a lidar com todo esse mundo Com virtual essa nova em mídia, relação né? às crianças e adolescentes. É incrível, tem conteúdos incríveis. Tem alguns vídeos que são só em inglês, mas o conteúdo escrito tem como colocar tudo em português. E eles estavam falando, assim, do quanto as crianças, assim, elas não têm a capacidade, né, de entendimento, e elas, muitas vezes, elas criam uma realidade paralela na cabecinha delas, no mundo Paralela. delas, e assim, a morte vai entrando num lugar banal, né, se elas têm acesso a esse tipo Sim. de A conteúdo. morte e o sofrimento. A morte e o sofrimento, eles ficam Sofrimento do completamente outro. banalizados, e eles estavam falando da Exatamente. função dos cuidadores nesse sentido de estar ali sabendo o que viu, o que está vendo, e de que forma que eu consigo fazer com que essa criança entenda que aquilo é nocivo para ela. Porque não adianta eu falar que eu não quero porque a mamãe não quer. Entendeu? Tipo, tá, e aí? Exato. Não, assim, eu acho... Exatamente. Aí eles estavam falando, assim, que até o Gabriel, meu filho, falou, do nada, assim, ele chegou um dia, eles estavam jogando Roblox, né? Roblox é uma plataforma de jogos online, tem 15 mil Sim, a jogos Tina jogou. criados pelos próprios jogadores, e eles adoram, né? Porque tem uma diversidade gigante e tudo mais. E aí, de repente, eles chegaram, ele e o Rafa, os dois chegaram, mãe, tem 4 jogos novos do Round Six no Roblox.
né? Então, desenvolvedores criaram, porque, tá ganhando dinheiro. Todo mundo que quer ganhar Vamos aproveitar. vai usar o Round Six nesse setor, no setor infantil e de adolescentes, vai usar, e de jovens. E aí eles vieram, mas foi muito engraçado, eles vieram desesperados. Né? Tem lá um monte de jogo, mãe, não sei o quê. Aí eu conversei e falei, gente, é normal, entendeu? É normal, é uma coisa que está fazendo sucesso, quem desenvolve esses jogos quer ganhar dinheiro, entendeu? Então, naturalmente, está fazendo sucesso, vamos inventar algo sobre esse tema para ganhar dinheiro. Falei, agora, vocês jogam se vocês acharem que o Round Six é uma coisa legal, porque aí vocês vão estar indiretamente investindo na obra, né? Então, assim, se vocês acham, depois de tudo que a gente conversou, porque eu conversei com eles quando surgiu, né? Que o Rafa chegou para mim, né, falou que na escola, ele está com 10 anos, as crianças estavam conversando entre si sobre o Round Six, mas cochichando. Eles estavam cochichando. Aí ele falou, mãe, tá todo mundo falando. Isso já fazia sei lá quanto tempo, né? Ele estava totalmente perdido, né? Ele falou, mãe, estão falando de um negócio, não sei, round, não sei o quê. Eu já tinha, né? Lógico, né? Acessado. Doido. Aí o Round Six. Ele, então, o que é isso, mãe? Porque eles estão falando cochichando. E eles falam e eu não entendo nada do que eles estão falando. E aí eu expliquei para ele e tal. Eu falei assim, então, filho, não é apropriado para a sua idade. São cenas violentíssimas, né? Tem cenas de suicídio, que eu já, em algum momento, já expliquei para ele sobre isso. Tem cena de pessoas fazendo tráfico de órgãos, né? Tem cenas de pessoas que estão lá brincando, aí quem perde, metralhadora nas costas. Então, assim, não é algo que faz sentido para você assistir, porque não vai te ensinar nada de bom e vai te gerar um conflito dentro de você. Você já está com tanta mudança nessa fase, né, de 10 para 11 anos, você já está tão confuso com tanta coisa que está acontecendo, filho. Se você assistir esse tipo de programa, vai gerar uma excitação dentro de você que pode se tornar violência, e você não vai saber se tornar muitas coisas ruins para você. Então, assim, você e acha aquela coisa, né, Má? Exatamente. Não psicanalistas, os neuropsicólogos, eles afirmam que crianças muito pequenas, principalmente de idade, que é a que está assistindo agora, dos 5 aos 10, eles têm o lobo frontal ainda não desenvolvido, não está apropriadamente desenvolvido. Então, a questão de noção de realidade entre uma coisa e outra é muito confusa. Por isso que criança é fantasia, por isso que criança se assusta com sonho, por isso que criança tem um monstro debaixo da cama. São fantasias de criança, e é normal, porque ela externa um medo, ela externa uma pulsão, ela externa, né, o inconsciente, ela externa. Enquanto a gente internaliza o inconsciente, o adulto internaliza o inconsciente, a criança expulsa o inconsciente. Exatamente. Né? Então, exatamente, ela externaliza isso na fantasia e vê como é que se diz? Essa questão do estímulo externo, o estímulo gráfico da coisa, a criança ainda não está completamente formada para saber que aquilo é uma cena, que aquilo, todo mundo depois se limpou, tomou banho, foi cada um para sua casa, não está na cabeça. Aquilo está acontecendo. Exatamente. Se ela está vendo, é real. Exato. Se ela está vendo, é real. Na cabecinha da criança é isso. Se tem uma cortina no vento, é o fantasma, porque ela está vendo. Ela está vendo. Então, se ela viu, é real na cabecinha dela. Né? Então, isso é muito importante, pais. Muito importante. Isso vai causando como se fosse ela vai causando uma casca em relação ao outro. Ela capacidade empática, né? Exatamente, ela sedimenta essa capacidade empática. Vai criando uma casca em relação ao sofrimento do outro. Rapaz, eu já vi gente levando tiro na testa, já vi gente tendo unha arrancada, sangue frio. Já vi gente se enforcando. Já vi, desde criança eu vejo isso. E aí, quando acontece isso na vida real, quando se vê de verdade com relação a isso numa situação real, a criança está sem empatia. Ela fica anestesiada, né? Anestesiada, essa é a palavra. Então, prestem atenção nessa questão. E não é só no Round Six, é em questão de violência em todas as mídias. Não, e aquilo que a gente estava falando, né? Assim, antes da gente começar, que eu estava te contando, né? Do Rafa, quando ele era mais novo, né? Hoje ele tem 10, ele tinha 4, 5 anos.
E ele estava extremamente agressivo, extremamente violento, né? Batendo em todo mundo. E assim, batendo assim, encostava, ele nem sabia o endereço, né? Ele nem sabia quem era, ele virava e dava. Né? E aquilo estava assustando a gente, porque a gente não tinha uma conduta agressiva em casa, e muito menos Sim. opressora. A gente não entendia. Só que ele assistia muito, e ele era viciado em Tartarugas Ninja. E eu permitia ele assistir Tartarugas Ninja, o mais realista, né? Que não é desenho gráfico mesmo. E ele assistia, e para mim aquilo era inofensivo naquela época, né? Eu não tinha ideia do impacto, eu não era psicanalista na época, não tinha o menor conhecimento dessas coisas, né? Então, assim, eu não tinha ideia. Para mim, cara, ele está se divertindo, eu assistia junto, eu não achava tão impactante, porque não tinha sangue, ninguém cortava a cabeça, né? Eu achava que tinha que ser um nível que para mim seria horrível, né? Então, eu colocava na mesma balança, né? O que é uma violência impactante para mim vai ser para o meu filho, né? E não, para eles é um nível muito mais baixo, né, de violência que pode afetar. E aí, na época, o professor, tio Carlos, maravilhoso, né, virou e falou, cara, ele tá assistindo isso? Eu falei, tá, mas assim, né, não tem nada. Aí ele, você tira isso, você tira e a gente vai observar. Né, porque era a única coisa realmente do que ele assistia que eu achava que era um pouquinho mais forte, assim, as cenas, né. Cara, a gente tirou, em menos de uma semana, o comportamento dele mudou. Né? Então, assim, naquele momento eu entendi. E até na época que eu mostrei para você, que você falou do livro, né? Eles me emprestaram esse livro, cadê? Ai, peguei. Que é um livro que na época era uma escola Waldorf, né? Então é um livro, né, baseado aí na antroposofia que explica desse impacto, né, das mídias nesse aspecto de violência. E que também é importante ressaltar, né, Gabi, que muitas vezes a gente pensa em violência e agressividade da criança, a gente pensa em algo que vem de forma sádica. Ou seja, para fora, de destruir o outro, de machucar o outro. Só que não. Existe uma violência que também acontece dependendo de cada sujeito, de cada criança, de cada adolescente, que ela é autodestrutiva, ela é masoquista. Né? Então, assim, tomar muito cuidado, porque às vezes quando a criança é muito... As violências são sutis, gente. Existe violência psicológica. Sim. Por exemplo, essa questão a própria questão do funk era uma violência psicológica. Era uma violência psicológica. Não, e eles são passivos em relação a essas violências. Exato, ele não estava falando, vou te matar, vou te esmurrar, não estava falando, mas ele estava colocando a mulher abaixo. A violência, ela é silenciosa. Era uma opressão. Exatamente, é uma opressão. É um tipo de opressão. Então, assim, estar sensível a esse tipo de violência também é importante, né? E eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela. Bom, Nelson Mandela, né? Dispensa apresentações, mas eu gosto muito de uma frase dele que ele fala... assim como a gente aprende a amar, a gente aprende a odiar. Então, o ódio, ele é aprendido, também é aprendido. Exatamente. O ódio pelo outro, o ódio por si, né? A própria mídia fala isso. Porque a mídia oprime mulheres o tempo inteiro, porque está gorda, porque é baixa, porque tem cabelo crespo, porque é negra, porque é isso, porque não tem o olho azul, porque... O tempo todo você tem que ser assim, você tem que ser assim. Olha que bonito, olha que bonito, olha que bonito. Essas imagens o tempo todo sendo metralhadas no inconsciente da criança, a gente tem que estar ciente disso e a gente tem que estar sempre reforçando. Você é lindo do jeito que você é. Existem várias belezas. Não existe uma beleza só. E é um trabalho, gente, árduo. Não, e essa coisa... é um trabalho que, se os pais não têm isso consigo, também é difícil de passar para a criança. Por isso que pais se tratem para poder tratar seus filhos. Exatamente, que é o que eu sempre brinco, né? Que a criança é o sintoma do pai, né? Do pai, assim, dos pais, né? Do pai e da mãe, dos cuidadores, na verdade, né? De uma forma mais ampla. E que eu sei que dói ouvir isso. Primeira vez que eu ouvi isso me doeu, sabe? Assim, porque foi o que eu percebi com o meu filho mais velho, né? Que eu falo que grande parte da minha decisão e dessa certeza que eu tive do meu caminho, né? Dentro da psicanálise, foi por conta do quanto eu me vi projetada nele, né? Do quanto ele serviu de espelho para mostrar o quanto eu precisava me cuidar e me olhar, para justamente não levar para ele tudo aquilo, né? Então, até esse lugar realmente do narcisismo, né? De coisas que eram necessidades minhas, eram demandas minhas, eu dizer que era dele, né? Tipo, não é ele que precisa, é ele que, né? Tipo assim, ele que sempre sonhou em ser cantor, não, é a mãe frustrada, né? E que na verdade, né? E assim, é uma coisa que não é uma questão de culpa, de errado, de certo, é humano,
Só que se a gente não tomar consciência desse papel como cuidadores, da importância da gente olhar para essas crianças, para esses adolescentes, né, que a conversa aqui é muito centrada nesse lugar, né, das crianças e adolescentes, eles vão adoecer, né? Então a gente vai estar ali naquele lugar de, por exemplo, né, quando você é permissivo em relação a muitas coisas e a gente vê uma geração de pais, né, de educadores extremamente permissivos, né? A gente vê uma geração que eu brinco, né? Tem muita gente que fala sobre a síndrome do pequeno imperador, né? Que são essas crianças dessa geração. E eu fiquei rindo da primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, a gente deveria chamar de síndrome dos pais vassalos, né? Porque assim, a gente tá... porque a criança sou eu, o imperador, porque o pai deu um lugar dela. Então assim, se a criança está no papel de imperador, onde estão esses pais? Né? Então, assim, a gente entender que a gente está se colocando muitas vezes nessa posição, porque eu quero que ele tenha mais do que eu quero que ele se divirta mais do que eu não quero oprimi-lo, eu quero que ele tenha tudo mais liberdade. Então, assim, até que ponto essa narrativa, ela é honesta? Quando se diz respeito a essa criança e adolescente. E ela é salutar para a criança. Salutar. Se você pensa tanto na criança assim, então você devia se perguntar isso. Se perguntar. Exato. Porque, assim, é um lugar que não é... Acabou de exemplificar agora. Oi? Então, como você acabou de exemplificar há um tempinho atrás, às vezes não é sobre a criança, é sobre você. Esse é o ponto, né? Então, e também, assim, por que eu deixo uma criança, um adolescente assistir, né, assim, para a gente, né, e tentando fechar, que eu falei para a Gabi, eu falei, gente, é um assunto que a gente poderia ficar 5 horas, porque é tanta coisa, é tanta coisa enganchada nesse tópico, é tão mais complexo do que muitas vezes a gente sente que é, né, mas assim, só para a gente conseguir entender, assim, o principal, né, a principal mensagem que eu sinto que a gente está querendo trazer aqui, né, se a gente sabe que não é apropriado para aquela faixa etária, por que a gente permite como pais? O que está fazendo? É porque eu tenho que trabalhar, eu não consigo vigiar, eu não consigo olhar. É legítimo, a gente sabe que a gente está no momento também, né? Assim, questão, a pandemia mudou muita coisa, então, assim, a gente vê muita gente, né, trabalhando em casa, com os filhos em casa, e está todo mundo sobrecarregado, foram aí quase 2 anos. E a televisão vira uma babá. Foram quase 2 anos insanos, e a gente sabe disso, né, Gabi? A gente também passou e ainda está passando por isso. Então, assim, é simples lidar com tudo isso? É uma fórmula mágica? É uma coisa que, faça isso? Não, entendeu? Não é tão simples. A gente entende essa dor, a gente sente essa dor, né? A gente também se sente mal quando a gente vê os nossos filhos no eletrônico, porque a gente não tem, às vezes a gente não tem o que fazer. A gente acabou o trabalho, mas a gente está esgotado. A gente quer poder ler um livro, a gente quer poder namorar, a gente quer poder fazer outra coisa, né? Que não seja só cuidar de filho. Banho. Exato, tomar um banho em paz. Então, assim, isso é humano. Mas a gente tem que entender essa escolha de ser, né, pai, mãe, cuidadores, ela tem umas renúncias, né? E ela tem umas obrigações que lá na frente, se a gente não cumprir agora com responsabilidade e com maturidade, lá na frente vem a conta, gente. Principalmente na adolescência. Essa conta chega, a gente sabe que chega. Então, se a gente não quer, né, ter que viver essas histórias que a gente ouve por aí, que não são nada agradáveis, a gente tem que focar, sim, né, na infância e na adolescência dos nossos filhos e fazer um esforço maior de diálogo. Não é aqui essa questão de você tem que estar o tempo inteiro olhando o que seu filho está vendo, porque a gente sabe que é uma ilusão. Porque o que acontece? Tem vários, né, até nesse internetmeras.org, eles falam de vários sistemas que te ajudam a fazer controle, né, em várias mídias para os seus filhos, do que eles estão vendo, do que eles não estão vendo. Só que os seus filhos não vão olhar só... multitela, essa geração é multitela. Não, eles não vão olhar só, entendeu? Na conta dele. Não, vou lá do amigo. Celular do amigo. Já que eu não posso ir em casa, vou estar na escola, vou olhar do amigo, óbvio. Cara, é uma ilusão, essa coisa do controle digital. É uma ilusão. A gente está num mundo que não dá mais para você acreditar nisso. Diálogo, por isso que o diálogo ocupa um lugar tão importante. Sim. Então, o que a gente pode deixar para vocês aqui não é essa questão de faça ou não faça, porque cada um é um. Até porque psicanálise não faz manual. Exatamente. Eu sempre brinco com as minhas amigas. Ela, não, eu vi uma pessoa que ensinou como fazer uma psicanalista. Eu vou lá pesquisar. Eu falo, gente, não pode ser psicanalista. Não é. Gente, psicanálise não faz manual. Não existe fórmula, não existe fórmula. O que rola aqui na minha casa, que sempre
que eu sempre tive, que eu sempre coloquei, foi a partir do momento seguinte, dos 2 aos 8, 7 anos, a questão era, não vai assistir porque faz mal para você. Tem um monte de cenas aí que são difíceis de você entender. E oferecer não é legal. outras coisas, né, Gabi, também. Tem esse outras lugar, coisas, né? oferecendo outras coisas. Olha, esse exatamente. legal, Então, essa idade, exatamente, essa idade é uma idade onde você não tem muito o que explicar. A não ser que é violento, isso vai te fazer mal, você vai ficar sonhando, você vai ficar pensando nessas situações que não é legal, vai te assustar, não é legal, é ruim, entendeu? Mostra a pessoa se machucando, isso não é bom para você ficar vendo. Dentro disso, ele vai entender. A partir dos 10 anos, que a criança já é mais questionadora, já está muito mais ligada, vale você assistir junto e perguntar, você entendeu? Então, assistir junto eu questiono, viu, Gabi? Porque assim, eu não assistiria. Com meu filho de 10 anos, eu não assistiria. Se ela quer assistir. Por exemplo, eu assisti com a Tina, que tem 13 anos, e ela não se interessou. Depois do momento que ela falou, assistiu o primeiro capítulo e nunca mais assistiu nenhum. Não assistiu então, mas outra criança, né, outra adolescente, exatamente. Talvez, é aquela coisa de cada um vai reagir de uma forma. Então, os pais têm que ter essa consciência também, né? O que você sente que mexe com o seu filho, né? Assim, e a questão também é de você ter essa consciência de classe social também, que é a que Round Six evoca. Porque às vezes os pais não têm. Né? Às vezes o pai nem entendeu o que aquilo quer dizer. Então, reflete você primeiro. Ele está ali só pelo prazer de ver o outro se fuder. Exato. Né? Será que eu entendi Round Six? E por isso eu estou deixando meu filho assistir ou não assistir? Porque existe muito isso. Porque a gente está falando na nossa bolha, né? Na nossa bolha. Sim, exato. Isso é muito importante também que você falou. Exatamente. De pessoas esclarecidas, de classe social, do que é o capitalismo, do que não é, mas existe muita gente que ignora completamente essa questão. Então a gente precisa lembrar disso. Que exatamente. É isso que o Round Six evoca. Você entendeu o que o Round Six quer dizer? Como é que você quer explicar uma coisa que você não entendeu? Então, tem tudo isso aí. Tem só tudo isso, né? Tem tudo isso aí. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a palavra principal, né, para que a gente consiga fazer assim, criar esse senso crítico, né? Eu acho que essa série, ela veio realmente para mexer com muita coisa, né? E para fazer a gente entrar nesse questionamento que na verdade acontece o tempo inteiro com outros conteúdos. Eu brinco que antes de existir a Netflix, você tinha as novelas, né? E eu vejo assim várias pessoas da nossa geração, a gente foi criado com novela, né? E foi criada com a avó, por exemplo, assistindo novela à tarde, entendeu? E assim, principalmente a novela das 8, que era pior do que a novela da tarde. A novela da tarde era mais Mamão com Açúcar. A novela das 8... Ou então aqueles programas de TV sangrento, tipo da Atena. Tipo da... É verdade. Então, assim, já existiam mídias que já mexiam nesse lugar, mas existia uma grande ignorância, não se falava tanto, porque você não tinha tanto tempo de tela. Né? Assim, eu lembro que na nossa época, para assistir desenho, tinha que ser de manhã, porque não tinha desenho à tarde, não tinha desenho à noite. Era só na Xuxa. Era só de manhã e era aquilo, entendeu? Não tinha opções, não tinha muita opção para você escolher, entendeu? Eu tinha 2 canais que passavam desenho em horários diferentes, por causa da audiência. Então, assim, não era uma coisa que a gente tinha muito campo. E a gente tinha... acessível o tempo todo. E a gente tinha muitas mães, né, ainda naquela sociedade mais conservadora, que eu falo que mudou muito, muita gente não consegue perceber isso, mas mudou muito, né, que tinham muitas mães donas de casa, que estavam ali de fato para cuidar da prole e só isso, entendeu? Entre aspas, que a gente sabe que não é só isso, né? Mas assim, estava ali para criar os filhos, para cuidar dos filhos, estavam mais presentes, exatamente. Elas estavam completamente ali, é isso, são vocês, volta vocês. E a gente vê a nossa geração... O que é ruim também, a gente pela psicanálise a gente sabe que é ruim, mas enfim. É outra conversa. Então, assim, e hoje a gente vê que não, né, Gabi? A gente vê a nossa realidade. Então, assim, a grande parte das mulheres que a gente conhece hoje, cara, elas estão buscando um lugar, entendeu, profissional, seja autônomo, seja trabalhando por outros. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. É uma grande, que é o que está gerando muito conflito em muitas mulheres, desse lugar de, cara, eu não estou mais o tempo... Que é equilibrar os pratos.
Que nem eu falei, o ano que vem, estava conversando com meu marido, colocar os meus filhos 2 dias por semana integral, para eu ter um dia inteiro para trabalhar, sabe? Assim, tipo, para eu poder ter um começo, meio e fim, né? Que geralmente o homem tem isso já, né? Desde sempre. E é um lugar que não é A gente já fácil. falou aqui, inclusive, no outro episódio. Não é confortável esse lugar. Então, a gente entende esse dilema que é, né? Eu quero trabalhar, eu quero sair com minhas amigas, eu quero assistir a minha série, eu quero ficar lá no meu Instagram. E o que eu faço com essa Exato. criaturinha aqui? Ah, vai para os eletrônicos. Eu vou ficar lá olhando. Vai assistir Round Six. Vai assistir Round Six. Entendeu? Eu vou ficar lá olhando. Cara, eu não vou conseguir ficar olhando o tempo inteiro. Então, é por isso que eu acho que o mais importante da mensagem que a gente quer passar aqui, né, Gabi? É essa capacidade do diálogo, de aproveitar o que está acontecendo, que é muito que vem nisso que eu falei lá no começo da resiliência digital, que eu achei incrível esse termo, né? Que é justamente você entender que o que está acontecendo com o mundo está acontecendo e não vai parar. A gente está indo para o metaverso, né? Quem não sabe, dá um Google aí, né? Porque, assim, o próprio Facebook já mudou o nome. Já mudou para Meta. A empresa, né, que cuida do Facebook não é mais Facebook, é o Meta. Que ele vai continuar o nome só por causa do marketing. Mas, assim, é incrível você parar para pensar que não vai parar, entendeu? Então, assim, é uma ilusão também a gente querer lutar contra isso. Controlar. Né? No meu tempo, né? Daqui a pouco a gente está, né? Todas nós duas aqui desdentadas, aqui, né? No meu tempo. Não, gente, entendeu? Vamos parar com esse papinho, que eu lembro que quando eu entrei no... Até porque a gente também faz parte dessa realidade. A gente também vai fazer parte dessa realidade. A gente está numa outra faixa etária, mas também faz parte dessa realidade. É por isso que a Mayra e eu convidamos vocês, como pais, a fazer parte disso, entrando nessa questão parental da internet, controle que a gente pode ter ainda para crianças menores e o diálogo para adolescentes. Não tem jeito. Tem que sentar e tem que falar. Tem que falar sobre droga, tem que falar sobre sexo, tem que falar sobre violência, tem que falar sobre capitalismo, opressão de classes, tem que falar sobre política, tem que falar. Mas eu não quero falar sobre política. Tem que falar, porque senão seu filho vai sair aí fazendo um monte de besteira, cara. Não, então, e é onde a própria psicanálise entra, né, Gabi? Que é o poder da fala, é a cura pela fala. Né? Então, a gente pode curar a sociedade através do diálogo, através da fala, através dessa capacidade de lidar com pensamentos opostos, de lidar com divergências, né? E de conseguir construir pontes entre essas gerações, entendendo que todos estamos numa sociedade digital. Não tem mais como correr. A pandemia, quem estava ainda naquele lugar de privilégio? Eu não gosto de Instagram. Eu não gosto de Zoom. E para mim, terapia online não funciona. Gente, a gente tomou tanto tapa na cara nessa pandemia que quem estava nesse lugar hoje... Nunca diga dessa água não beberei, se tornou influencer digital. Eu conheço pessoas que eram totalmente avessas e que agora estão detonando nas redes, ganhando muito dinheiro. Então, assim, a gente não tem que lutar contra. Essa resiliência digital é sobre isso. A resiliência é uma capacidade de se adaptar. É compreender que o ser humano ele está aqui e que, no final das contas, tem uma coisa que nos une, é o desejo de sobreviver. Né? É o desejo de permanecer. E para isso a gente tem que se adaptar ao que se apresenta, né? Então não é lutar contra o que Darwin falava isso, né? Não foi o mais inteligente que sobreviveu, não foi o mais forte que sobreviveu, foi o que melhor se adaptou. Então, o homem está no topo da cadeia isso, né? Porque ele se adaptou. Exato. E o Round 6 traz isso, é darwinismo puro. É darwinismo puro. Então, assim, a gente entender isso leva a gente para esse lugar de consciência e de empoderamento no sentido de então eu vou sentar diante do meu filho e vou conversar com ele. Eu não vou proibir. Tem muita gente que questiona, tem muita gente que me questiona falando assim, eu tenho medo que meu filho perca a noção de autoridade porque eu estou me colocando, né, como amiga dele. Falei, gente, mas é isso. O teu filho tem que entender que ao mesmo tempo que você é mãe, você é amiga. Você está lá, né? Então você não está lá para essa questão de noção de pai e mãe que a gente tinha, que é antiga, né? Que estava ali mandando, pai e mãe manda. Aí nosso papel é de orientação, de mediação, como a mãe. É de mediar. Exatamente. É você estar junto com o seu filho falando, você entendeu isso? Imagina você passeando numa vitrine, numa rua cheia de vitrines e a vida está na vitrine. A vida está lá. E você é a pessoa que vai explicar o que tem ali naquela vitrine.
e se ele vai poder entrar, se ele vai poder fazer parte daquilo, se ele vai poder comprar aquilo para ele, se aquele valor faz parte do que você ensinou. Então, gente, educação é a base de tudo. Você tem que confiar também na educação que você deu para o seu filho, E principalmente dá na adolescência. trabalho. E dá trabalho, né? Que assim, eu lembro que minha Na avó adolescência, na adolescência, falava, quando você tem prova de que a educação que você deu na infância se faz valer. Porque a aí minha avó ele falava, lembra do que ele aprendeu. a minha avó falava, ela falou assim, olha só, se não tiver dando trabalho, não está funcionando. Entendeu? Porque assim, ela falava Tem assim, alguma coisa errada. tem alguma coisa Eu queria errada. eu queria deixar 3 livrinhos aqui antes da gente Vamos lá. terminar. Se é que a Tem gente um vai muito terminar, legal. né, gente? Assim, aquela assim, né? Tá domingo, a gente não tem, né? Assim, só um churrasco e tal. Então, assim, vamos continuar aqui até amanhã, tô brincando. Eu queria colocar, chama O Cérebro da Criança, que é do psicoterapeuta, bem legal, do neuropsicólogo, que se chama Daniel Siegel. Depois eu passo para a Mayra, ela coloca Mostra a nas capa. redes Você tá com sociais. a capa aí? Eu não tô com a capa aqui. Não tenho aqui. E outra é Conversas Corajosas, da Elisama Santos. É muito legal. Essa terapeuta, ela é adepta da não violência, da comunicação não violenta. E é muito legal. E ela justamente bate nesse ponto que a gente estava falando de você conversar com seu filho. Conversa com ele sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Porque mulher pode usar calça, pode usar saia, pode usar saia, pode usar saia. Mulher pode ser gorda, pode ser magra, pode ser isso. Homem pode usar batom. Homem pode... Conversa com a criança. E um que eu queria deixar muito, que é da Bell Hooks, que é maravilhosa, né? Ativista feminina negra, que principalmente para os professores, esse livro é maravilhoso, porque fala muito de sala de aula, que chama Ensinando a Transgredir. Adoro. Exatamente. Que é justamente você não criar cordeirinhos, aquela criança e o adolescente que abaixa a cabeça para tudo, inclusive para o Round 6. Faz ele questionar o Round 6. É isso mesmo. Como que a gente pode quebrar essa bola de neve aí que o Round 6 mostra a gente? Essa coisa que não tem saída, essa opressão. É através da mudança, é através deles que a gente vai mudar. É através de nós e através das crianças. Então, ensinando as crianças como que elas podem mudar, a gente pode vislumbrar um mundo mais equânime, talvez. Exato. E você sabe que você falando desse livro, né, Ensinando a Transgredir, me veio um filme que eu amo, que é maravilhoso, já assisti várias vezes, estou para assistir mais uma, porque eu amo, que é o Capitão Fantástico. Né? Que assim, ele é incrível, aquele filme, gente, ele é incrível. Então, assim, que vai muito de acordo com esse título aí de Ensinando a Transgredir. Então, acho que é isso, né, gente? Senão a gente vai ficar aqui, a gente não vai sair, porque a gente adora. Muita coisa. Porque a gente adora fazer isso aqui e falar sobre esse tema que pulsa tanto dentro da gente, né? Como mães, como educadoras, como cuidadoras, né? E que também nos aflige. A gente está aqui compartilhando um lugar que é a nossa dor também. Né? E que a gente foi descobrindo tudo isso que a gente está trazendo aqui, essas reflexões, através do nosso percurso, né? Não foi uma coisa que a gente sempre foi essa mãe que se apresenta aqui, não. Não. A gente também se perdeu em algum momento nesse processo, porque é tudo muito novo também, né? Assim, o impacto de tudo isso nas nossas vidas, né? Nesse novo momento. A gente acertou e errou. Exato. Ser mãe é tentativa e erro. Exato. Ser mãe é se permitir falhar, entendeu? E aprender a ser resiliente diante disso, né? Da gente aprender, ok, falhei, mas como que poderia ser melhor, entendeu? Numa próxima situação, como que eu vou lidar com isso? E não, tipo, ai, não, eu sou a pior mãe do mundo, eu não sei ser mãe, porque daí não, também não nada de se chicotear. Tem nada, né? E entender essa capacidade que as crianças têm de ajudar a gente também a se questionar. Então, através desses diálogos, muitas vezes a gente acha que a gente vai ensinar muita coisa, cara, e eles fazem umas perguntas tão disruptivas que você dá uns 360, você fala, caraca. Maravilhoso. Melhor terapia. É incrível, porque eles partem de um lugar que para a gente é completamente desconhecido, né? Então, assim, também essa troca enriquece o próprio adulto, né? Então, entender isso como processo de troca, né? Eu falo que as relações, cada vez mais, elas estão ficando horizontais. E é por isso que a gente está dando pane, entendeu? Porque a gente estava acostumado sempre a ter um grande outro, né? E todo mundo obedecendo. E, de repente, até mesmo, né, esse desenvolvimento de mídias, ele está muito livre.
né? Você tem vários lugares desenvolvendo várias coisas que ninguém controla, né? Então, a gente tem que ser esse lugar, esse corrimão para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque eles estão completamente perdidos, gente. É isso que eu sinto em consultório, é isso que eu sinto conversando com outras mães, né? Eles estão desamparados. Desamparados. Por quê? Porque os adultos estão desamparados. Porque a criança interna do adulto está desamparada. Então, vamos, como a Gabi falou lá atrás, vamos procurar ajuda, né? Existem muitos tipos de terapia hoje, a psicanálise é um dos caminhos, né? Mas existem outros caminhos. Busquem ajuda, ou pelo menos dialogar com outros adultos, tentar sair um pouco, olhar um pouco mais amplo, abrir, né? Tirar o cabresto, né? Refletir sobre. Se questionar. Da mesma forma que você está ensinando o seu filho a se questionar, questione-se. Questione-se. Até porque eu tô vivendo a vida que só se questiona se os pais se questionam. Exato. Eu estou vivendo a vida que eu quero viver, eu acredito nesses valores que eu estou pregando, ensinando para o meu filho, eu acredito nisso que o Round Six está falando, eu sou conivente com esse sistema. E aquilo que eu falei, né? Quem sou eu ali, né? Quem sou eu ali? Isso é uma coisa que eu acho que pouca gente está fazendo, Gabi. Questionar é muito bom. As pessoas estão olhando como uma ficção, como algo não real, não possível, né, de ser real. Gente, é real. E somos nós ali, né? Então, é só você conseguir entender quem é você. Então, tem muito trabalho para todo mundo em torno dessa série, para todo mundo, para a sociedade como um todo, e é justamente a gente usar ela para esse lugar de reflexão, inclusive de como a gente está lidando como moderadores em relação àquilo que os nossos filhos acessam. Entendendo que eles não têm capacidade de determinar o que é melhor para eles. E que por mais que seja mais fácil deixar eles livres para acessar o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, o preço vai sair caro, né? Eu tenho casos de pessoas que começaram a assistir de forma, no computador, de forma acidental, filmes pornográficos, aos 7 anos de idade. E eu não vou contar para vocês o tanto que essa história é triste, entendeu? E que veio desse lugar. E que essa criança nunca compartilhou com ninguém, né? Tenho casos de pessoas, de meninas que foram abusadas por 2 anos, por parentes, que só foram contar na escola. Sim, então, eu assim, tenho umas histórias bem tristes. Gente, é tão silencioso tudo isso. E o que falta? Uma coisa muito simples. Diálogo. Né? Diálogo, entender, fazer com que essas crianças entendam o que dentro dessa família a gente entende, né, como eticamente certo ou errado, bom ou ruim. Eles precisam de referências. Mesmo que eles vão quebrar isso lá na frente, talvez, mas eles precisam ter essa base, esse contorno, né? E esse é o papel dos educadores, dos cuidadores. Exatamente. Às vezes, quando a minha filha... Você pensa que minha filha gosta de todas as ações que eu falo com ela? Porque ela é uma mãe tão legal, conversa. Simplesmente eu falo, não, você não vai fazer tal coisa, porque isso não é legal para você, porque eu não quero que você faça, porque isso vai trazer isso. E ela fala, você é uma ditadora, você é isso. Porque é adolescente, né? Tipo, eu te odeio, bate a porta. Aquela coisa eu falo, that's my job. Meu trabalho é esse. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é te agradar. Meu trabalho é te educar. Meu trabalho é te mostrar o que é legal, o que não é legal. E às vezes você não vai concordar comigo. E tá tudo bem. É isso. Pais, mães, tudo bem, né? lidem com isso. Lidem com isso. Lidem com a questão da rejeição do teu filho. Ele não vai gostar sempre que você tomar certas atitudes. Não vai. E não é por isso que ele vai deixar de te amar. Não vai. Ele pode falar lá na hora, eu te odeio, você é uma ditadora. Não sei o quê, me chama, xinga, bolsonarista. E eu falo, não vai. Mais tarde você vai me agradecer. Mais tarde você vai me agradecer. Tá certo, esse é meu trabalho. That's my job. I had one job. Era te manter viva e saudável. E que tenha discernimento, né, gente? Que tenha discernimento, Exatamente. que você construa isso. E é interessante você falar também essa questão de eu te odeio, né? Cara, se os pais soubessem quanto isso é positivo, quando uma criança tem a liberdade dentro da sua casa de dizer eu te odeio para os seus pais. É sinal de que está funcionando, entendeu?
né? Lógico, depende do contexto e da quantidade de eu te odeio, né? Equilibrados com eu te amo, mas é muito saudável, porque se ela não pode desenvolver a capacidade de conhecer essas, né, essas antíteses, né? Essa dicotomia, essas emoções contrárias no seu ambiente, onde ela se sente, teoricamente, confortável, que ela confia naqueles que estão ali, onde que ela vai conseguir desenvolver isso? Né? Então, aí é outra discussão. Gente, é muita coisa que pode vir daqui. Amei, Gabi, conseguimos finalmente gravar, né? Domingão, mas a gente dá um jeito, né? Porque ser mãe é Freud, então a gente se vira, a gente dá um jeito. Eu espero que seja algo construtivo, né? Para todos que conseguirem acessar esse conteúdo. Se vocês sentirem que tem alguém que está vivendo muitos dilemas relacionados a essas questões, compartilhem. Porque é isso que a gente está aqui para fazer, né? Para a gente poder trazer esse diálogo aqui também. Entender que sair desse lugar de você está certa, você está errada, você é uma péssima mãe, você é um péssimo pai, você não é esse. Não, isso não leva a nada, gente. Isso não leva a nada. Não é. Aqui a gente está como duas mães que também já deram os tropeços nesse lugar digital e que talvez a gente dê outros, porque a gente não sabe onde isso vai parar, eu não sei o que vai ser. Ou continue dando, não sei, quem disse que o que eu estou fazendo está certo, né? Exato, mas é legal porque a gente traz aqui duas referências, né, de uma mãe e de uma adolescente, né, de uma mãe de duas crianças, um quase pré-adolescente, que eu acho que dá para ter esse olhar do que acontece em duas casas, né, com histórias que a gente trouxe de outros ambientes, e vocês também nesse lugar de senso crítico, de capacidade de questionar, de capacidade de raciocinar, né, conseguirem entender o que funciona para vocês, mas principalmente o que é saudável para os seus filhos, para as nossas crianças e adolescentes. Isso é o principal, porque eles não vão afetar, né, assim, os sintomas que virão a partir de muitas vezes dessa negligência parental, eles não vão afetar só a família, eles vão afetar os amigos, a sociedade, né? A gente tem que entender que essa criança... A gente está criando um cidadão. Exato, ela é um cidadão. Então, quando a gente pensa também nessa macrosfera, talvez, né, impacte um pouco mais o esforço que a gente vai fazer como pais e cuidadores, né? Porque fácil não é, mas a gente está aqui. Ninguém está sozinho nesse lugar. Hoje em dia, cada vez mais, tem grupos que se apoiam, né? Tem muitas mídias, né, que falam sobre parentalidade consciente, tem muitas mídias que falam sobre essa questão de resiliência digital, de controle parental. Gente, o que não falta na internet, inclusive, nesse lugar que muitas vezes as pessoas amaldiçoam, né, são caminhos para ajudar a gente a lidar com isso, não negar, né, a saber o que fazer a partir de. E é para isso que a gente está aqui. Então, eu espero que tenha ajudado. Gabi, obrigada, foi maravilhoso, amei. E a gente se vê no próximo episódio, que a Gabi, de vez em quando, eu falo que não tem jeito, né? Assim, eu puxo meu cordão e falo assim, tem que ser a Gabi, isso aqui não tem outra pessoa que eu goste mais de falar sobre alguns assuntos, acho que todos. Acho que todos, né? Do que a Gabi, que a gente fica tagarelando no WhatsApp, e a gente precisa trazer aqueles podcasts, né, do WhatsApp para cá, né? Porque é muita coisa que pulsa. É isso, gente. Beijo grande, né? Encerramos aqui nós duas no domingo. Isso vai hoje ainda ao ar, né? E espero que vocês gostem. Compartilhem. Se quiserem entrar em contato com a gente, tem o nosso Instagram, @sermanhafreud, tem o nosso Gmail, sermanhafreud@gmail.com, tem no canal do YouTube também, Spotify, agregadores de podcast, enfim, a gente está em todos os lugares, porque a ideia é realmente que isso transborde, tá bom? Vamos ser mais famosos que Round 6. Potência. Beijo. Beijo. Tchau.